Olá, sejam bem-vindos a mais um Rehabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Eu sou Dinorá, sou fisioterapeuta e idealizadora das clínicas Neuroreadaptar de Maringá, Colorado, Arapongas e Luanda. Hoje estamos aqui com o Dr. Gabriel Bortoli, neurologista, para falar um pouquinho para a gente como que é a atuação dentro das doenças raras, que muitas pessoas não sabem que ele trata esse tipo de público, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel. Obrigado, Dinorá. Fico muito feliz pelo convite, né, de poder estar aqui contribuindo e espalhando um pouquinho. E parabéns aí pela iniciativa de criar o podcast, de poder trazer mais informação aí para a população. Muito obrigada. Doutor, quem que é o Dr. Gabriel fora do jaleco? Conta pra gente. Então vamos lá. Eu, fora do jaleco, né, eu tento ser sempre uma pessoa feliz, alto astral. Todo mundo fala assim, você sempre tá sorrindo, você nunca tá triste. E realmente é muito difícil me ver triste ou sem um riso no rosto. Às vezes até tô mais rindo fora de contexto do que precisaria. Mas eu acho que hoje é uma coisinha que falta, né? Então sempre tento levar um pouquinho de alegria aí, ainda mais quando se trata de doenças tão difíceis como as doenças neurológicas. Eu acho que você olhar para uma pessoa e ver que ela tá feliz, que ela tem um olhar simpático, se importando com alguém, gerando uma empatia, isso já traz um conforto maior. E além disso, gosto aí de jogar tênis, né? Fazer um pouco de atividade física e principalmente de churrasco e comer bem. Olha que coisa boa. Você sabe que você falando sobre o olhar, né? O seu olhar de felicidade, de alegria para os pacientes. Eu estava na internet e olhei uma postagem de deve ser um filho de um paciente de idade já seu, ele filmando você de costas, e você levando a pessoa até a porta, e a pessoa falando assim, é assim que a gente tem certeza de que a gente escolheu o melhor médico. Eu achei aquilo fantástico, eu falei, olha que bacana, né? Esse carinho, esse cuidado que você tem. Conta pra gente, então, doutor, dentro da tua área hoje, dentro da neurologia, quais são os casos que você mais atende? Tá. Então, assim, o que eu gosto muito de trabalhar, tenho paixão por trabalhar, são doenças raras, principalmente doenças ali da neuroimunologia, onde vai entrar esclerose múltipla, neuromielite óptica, que são as doenças autoimunes, né, que acometem a neurologia. Tem muita interface com a reumatologia, né, com doenças como lúpus. Além disso, acabo fazendo muita doença neuromuscular, que acabam sendo essas doenças genéticas que acometem a musculatura, podendo, como as distrofias, miastenia, e outras doenças genéticas como o AME no adulto, né, que é a atrofia músculo-espinhal. Só que doença rara, como o nome já diz, é rara. Então também acaba aí das doenças mais prevalentes, acabo me dedicando muito à cefaleia, que são as dores de cabeça e enxaqueca, né? Então isso eu acredito que seria o carro-chefe, né? A doença rara eu consigo exercer um pouquinho essa função ali no ambulatório da Universidade Estadual de Maringá, né? Ali no Hospital Universitário, onde tento trazer mais para essa linha. E no consultório acaba que a gente atende casos variados, né? Desde síndrome demenciais em pacientes mais idosos, até também essas doenças que eu acabei de citar. Sim. Quando um paciente te procura, independente assim da patologia, como que é o passo a passo da tua avaliação? Você recebe esse paciente e aí? Geralmente é raro eu receber um paciente que eu sou o primeiro neuro, muitas vezes eu sou o segundo ou terceiro, ou indicação de outra pessoa, então ele já vem com uma história muito bem formada, ele já tem uma jornada, né, em busca de um diagnóstico. Então, geralmente eu sempre vou perguntar todos os aspectos gerais dele. Doenças bem comuns, hipertensão, diabetes, eu gosto de entender o paciente que eu tô lidando num contexto completo, porque a cabeça nunca vai estar boa se o corpo não tá ruim. Muitas vezes a gente pega algumas queixas que a gente vai ver, é tudo um remédio que ele tá tomando, ou uma doença que ele já tem de base que faz diferença no diagnóstico final neurológico. Sim. Então, sempre procuro entender muito bem o background do paciente, tanto estrutura familiar, com quem ele mora, até para saber como que eu vou intervir com esse paciente. Depois disso, eu não gosto de olhar nenhum exame prévio. Não gosto. Porque eu acho que quando a gente olha um exame complementar antes de seguir esse passo a passo, você muitas vezes entra num barco furado e pega um caminho diagnóstico errado. Então, eu sempre vou examinar ele primeiro, examino tudo que eu quero ver. Eu pego uma folha de papel. Eu tenho muito essa mania de fazer com os pacientes, pegar uma folha de papel e escrever todo o passo a passo. Então, é um declínio cognitivo, ó. Eu examino, faço teste cognitivo, depois eu escrevo. Eu vou querer saber como são esses exames, como é o exame de imagem, como é isso, como é isso. E eu Uhum. vejo o que ele já tem e coloco aquilo que ele já tem dentro do meu raciocínio. Eu nunca vou primeiro no exame complementar, porque a chance Sim. de você comer bola, entrar num barco furado e começar a seguir uma linha de raciocínio errada é muito alta. Então, eu gosto de primeiro fazer o básico bem feito, anamnese, o exame físico. Eu gasto uns 40 minutos só nessa parte, basicamente.
Sim. Eu imagino que quando ele vem, ele chega com um catatal de medicamentos e que às vezes um medicamento pode estar influenciando no outro, de repente pode vir um tremor, Uhum. que não é por alguma patologia, é um medicamento que está associado com outro. Eu acredito que deve ter isso, né? Eles chegam com vários medicamentos e aí você vai retirando, né? Isso está te causando dor de cabeça, isso está te causando mal-estar, e assim você consegue também olhar, afunilar para descobrir a causa. Isso, com certeza. O idoso é o mais comum disso, né? Criança ainda toma pouco remédio, né? Mas pega um idoso. Só da parte cardiocirculatória ali, às vezes ele tem 4, 5 medicamentos, né, antihipertensivos, remédios para arritmia. Aí já tem algum remédio da psiquiatria junto e muitas vezes as especialidades não se Sim, conversaram. sim, Então, isso vai refletir no cognitivo, igual você falou, um tremor. Ele toma um remédio lá da psiquiatria, um lítio. Só que no idoso, muitas vezes a dose é muito alta de algumas coisas, né? Em pouca dose para aquela especialidade, acaba que no idoso se torna uma dose alta e começa a ter sintomas de intoxicação, né? Já é uma pessoa mais frágil. Então, se a gente já não vê primeiro essa lista de medicamentos e tenta fazer uma prevenção quaternária, ou seja, reduzir essa lista ou tentar usar medicamentos que já tratam mais de uma patologia com uma medicação só, a sim, gente acaba se perdendo um pouquinho na consulta. sim. Essa intoxicação pode levar a uma demência? Pode levar a uma perda de memória? Ó, então, assim, uma coisa que é importante esclarecer é quando a gente. Como que a gente vai usar o termo demência? Porque, por definição, demência seria o quê? Um declínio cognitivo. Uhum. Se eu tô com uma dengue, por exemplo, e deixo de exercer minhas funcionalidades porque fiquei internado, tô grave e tudo mais, óbvio que eu não vou usar esse termo demência assim, mas eu Sim, estou num processo demencial agudo que vai ser reversível, porque eu sim. deixei de fazer minhas funcionalidades, deixei de exercer aquilo. Então, uma medicação que compromete o cognitivo do paciente pode sim ser uma causa de demência. Agora, Uhum. se a gente usar a demência como sintoma de doença neurodegenerativa, Sim, como Alzheimer, Lewy, Parkinson, aí não, o remédio não vai causar muito isso. Mas tem sim, remédios, por exemplo, que causam parkinsonismo farmacológico, né? Alguns antipsicóticos, né? Como haloperidol, olanzapina, risperidona, pode dar sintomas iguaizinhos à doença de Parkinson e é puramente medicamentoso. O paciente não tem aquela doença. E a gente elimina aquele remédio, a gente já percebe uma melhora no paciente. sim. E às vezes ele vem com essa queixa, né? Agora eu comecei a tremer, então eu pego um copo, eu começo a derrubar as coisas, e aí você vai olhando todo esse contexto, vamos ver qual é que a gente pode diminuir, se é que pode diminuir, e aí vai mostrando para o paciente, olha, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Então a gente vai reduzindo, não retira de uma vez que não pode, né? É. Vai reduzindo para ver se tem uma melhora desses sintomas. Isso. Mais ou menos isso. Isso. E tem hoje medicações que a gente consegue dosar nível sérico, por exemplo. Teve uma que eu peguei semana passada. Ela veio por tremor e estava mais lentificada, piora cognitiva. Eu fui ver a medicação, tinha um lítio, que ela usou a Uhum. vida inteira. Porque ela já tinha um Sim. diagnóstico de transtorno bipolar e tudo mais, ela usava o lítio. E tá Uhum. tudo bem, não tem problema. Só que ela, com a evolução, ela desenvolveu hipertensão, diabetes, Nossa. o rim já não era aquele rim de 20 anos atrás, a litemia dela começou a ir aumentando, aumentando, até que a gente dosou, e aquela dose de lítio que há 2 anos atrás estava ok para ela, agora era uma dose tóxica. E foi só conversar com o psiquiatra, fazer esse ajuste fino do lítio, todos aqueles sintomas neurológicos que ela tinha saíram. Foram embora, né? Exato. Você faz essa correlação, assim, do exame de sangue com o medicamento para ver se tem uma sobrecarga de fígado, de rim, como é que é? É, uma coisa que a gente não pode esquecer é sempre a via de metabolização dos medicamentos. Então, tem medicamentos de metabolização hepática, tem medicamentos de metabolização renal, excreção renal, e tem aqueles medicamentos de esterases plasmáticas, onde eles não vão ter a questão do fígado e do rim. Sim. Então, quando a gente olha uma prescrição, a gente sempre tem que saber o que que é indutor enzibático e não. Medicamentos mais novos geralmente são mais tranquilos em relação a isso, mas quando a gente pega paciente idoso, ele já vem de uma farmacologia antiga, né? Então ele usa, como ele é mais velho, ele usa remédio antigo há muito tempo, Sim. que são remédios que são mais fortes indutores enzimáticos e às vezes acabam um interferindo no outro. Então a gente tem que entender como está isso para daí ver se está fazendo alguma injúria hepática direta, uma injúria renal direta, que é até menos comum, mas principalmente uma interação entre eles, Sim. né? Principalmente pacientes que usam anticonvulsivantes, remédios psiquiátricos, isso interage muito. Ou até Uhum. uma paciente jovem que tem epilepsia, usa lamotrigina e toma anticoncepcional. E a lamotrigina pode perder o efeito por causa do anticoncepcional.
Olha. Aquela motrigina acaba sendo um remédio que eu brinco que ela apanha de todo mundo. Então, qualquer coisinha já altera o nível sérico dela. Então, não é só no Aham. idoso, né? No paciente jovem também. E hoje tem várias medicações, principalmente anticonvulsivantes, que a gente consegue fazer a dosagem do nível sérico. Isso traz uma segurança um pouquinho maior para sintomas de intoxicação. Sim, sim. A partir de que idade que você começa a atender? Então, de maneira geral, né, a secretária ali, ela marca já a partir ali dos seus 14 anos, 15 anos, ela já marca. Pacientes mais novos que isso, depende muito. Aí eu atendo dependendo do que a mãe ou o médico que indicou me passa do caso. Então, se for, Uhum. por exemplo, uma esclerose múltipla num paciente de 10 anos de idade, eu vou atender, né? Sim, Se for uma doença neuromuscular, uma AME, por exemplo, eu vou atender. O que que eu não vou atender, né? Não vou atender distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, sim, TDAH, autismo, essa questão que tem uma interface muito grande com o colégio, psicopedagogo, é uma questão que é do neuropediatra, sim. né? Eu acredito que é muito mais do neuropediatra, você precisa ter esse traquejo da pediatria para atender, não é algo que eu me sinto à vontade de atender. Então, de maneira geral, eu atendo a partir de 14, 15 anos, mas se for algum caso específico de alguma dessas doenças que eu já trabalho no adulto, né, ou Aham. que são doenças genéticas, aí eu acabo atendendo ali o público infantil, mas é raro. Hoje, 99% dos meus pacientes são adultos Só ou adulto. 16 anos para cima. Sim. E qual foi o caso mais grave, com menor idade, que você já pegou? Mais grave com menor idade que eu já peguei, deixa eu pensar aqui. Olha, caso com menor idade mais grave que eu já peguei, acho que foi uma esclerose múltipla ruim, assim, né? Então ela já chegou pra mim, ela já estava com 14 anos, mas com uma história de esclerose múltipla já há muito mais tempo, desde os 10, e aí dificulta, porque quando geralmente uma doença de adulto jovem, né? Que esclerose múltipla é de adulto jovem, mas dá na população pediátrica, a gente tem uma grande questão que é: que remédio que eu vou fazer nessa criança? Por Sim. quê? Porque isso não tem aprovação. A maioria dos remédios por bula são depois dos 18, né? A gente não consegue muitas vezes liberação pelo SUS ou pelo convênio dessas medicações porque não está em protocolo. Tudo é muito trabalhoso, tem que justificar, tem que judicializar. Então, quando chegou para mim, já tinha várias sequelas, eu precisava usar medicações de alta potência, né, para carga, para quem tem alta lesão altamente ativa, né, esclerose múltipla com alta atividade. Uhum. Só que eu não tinha proteção nem de bula, nem jurídica direito para fazer isso. E aí você Sim, fica muito travado. sim. Porque você vê o paciente piorando na sua frente, você não consegue a medicação que você precisa e não são medicações compráveis, né? Sim. Não é medicação que dá para você bancar o custo. Então, eu acho que a pior sensação que tem não é nem só sobre a doença, porque quando você tem a doença, ela é grave, mas tem um tratamento, tem um planejamento, tudo bem. Mas a sensação de impotência, de saber talvez qual é a melhor medicação, e por uma questão burocrática, às vezes você não tem acesso, eu acho que essa é a pior Não, parte. A família te perguntar assim: "E aí, saiu, não saiu? O que que a gente faz?" E você vê ela piorando na sua frente e limitado na questão da medicação. sim. No começo da minha vida profissional, né, como fisioterapeuta, ali em 2001, tão distante, eu tive um paciente com esclerose múltipla, ele tinha 12 anos. E ele falava assim que o que ele gostaria na vida dele é que eu pudesse proporcionar um andar, né? Que ele falava assim, um andar em linha reta. Ele falou, porque as pessoas falam que eu estou embriagado. E ele sentia muito aquilo no coração dele. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, foi um dos casos com 12 anos que eu peguei de esclerose múltipla. E depois só mais o adulto, igual fala Uhum. ali, dentro dos seus 30 anos, é acima dos seus 30 anos depois que eu fui pegar. Nunca mais peguei um paciente da infância ali, né, da adolescência, com esclerose múltipla. E o que dentro da clínica a gente consegue realizar é a neuromodulação. Eles têm uma resposta muito rápida. Claro que são pacientes que estão com aquele medicamento que eles tomam uma vez por mês, né? Se eu não me engano. É, É depende um. aí do medicamento que vai tomar, mas É, hoje é um dos primeiros que a gente tem de alta atividade acaba sendo, né, o natalizumab, que é uma vez por eu mês. acho que é esse, isso que é para ajudar a conter os surtos que eles Uhum. têm e tudo mais, né? Então, eles vêm para fazer em questão assim, quando está com dificuldade na marcha, onde eles têm que ficar se segurando na parede ou precisa do apoio de alguém para poder andar, né? Quando já está nessa fase, eles vêm para fazer uma fase de indução com a gente lá de neuromodulação. E é incrível, porque em 10 sessões você vê a pessoa andando, conseguindo andar, andando na rua, subindo, descendo meio fio. E eu falo que coisa maravilhosa, que hoje tem tanta tecnologia, a gente consegue oferecer essa tecnologia, né?
Então, ele tá com suporte medicamentoso, mas de vez em quando acontece de ter esses surtos ou ter uma piora, de repente eles falam que quando tem um surto eles ficam acamados e demora um pouquinho para voltar a sentar, a ficar em pé, tem muita fraqueza, né? Como é que o doutor vê essa parte da neuromodulação dentro da neurologia? Tem 3 perfis de pacientes que eu gosto bastante, assim, de indicar neuromodulação, de maneira geral, né. O primeiro é o paciente neurovascular. Eu acho que a reabilitação precoce eu acho não, né, é o que é provado, né. Mas a Sim, reabilitação precoce no AVC é muito importante. Eu sinto que as pessoas demoram um pouco para começar. Em vez de fazer algo simultâneo em investigação da causa e começar a reabilitação de forma simultânea, sim, parece que são etapas. Eles esperam a consulta com o neurologista, que às vezes pode demorar, dependendo do recurso que a pessoa tem, para daí sim, pensar em começar a reabilitação. E nisso você só está perdendo tempo, sim. perdendo muito tempo, sendo que a fase precoce é a mais importante, que é ali Aham. que deveria agir. Então, paciente neurovascular, eu gosto muito de indicar, acho que tem uma boa resposta, é uma das coisas que a gente mais vai ter evidência científica, né, Sim, para isso, mas tentar trazer um pouquinho mais para precoce. Eu sinto que as pessoas vão começar depois de 6 meses de lesão. sim, E óbvio que o resultado vai ser pior, né, com ainda certeza. vamos ter alguns resultados, mas não é aquela magnitude que você queria lá atrás. Por quê? Porque demorou para começar. O segundo perfil que eu gosto bastante é o paciente com Parkinson, né. Por quê? Porque ele começa junto com a neuromodulação, você sente que ele empolga, ele faz a neuromodulação, mas ele faz as atividades também da fisio, da reabilitação, Sim, ele sim. fica mais dinâmico, ele começa a entender qual movimento ele tem mais facilidade que o outro, ele Uhum. ganha em tempo de levantar e sentar na cadeira, né, Sim, principalmente, melhora a questão da marcha dele, ele começa a ter uma melhor adaptação medicamentosa, porque é comum os pacientes no começo do Parkinson é muito bonito, tem a fase de lua de mel que você dá o remédio, ele fica bem ali, 3 anos ali, ele tá numa lua de mel com a medicação ótima. Só que tem um aham, momento que ele começa a ter períodos de on e off, independente da medicação, né, você dá a medicação, mas faz um off sim. até a próxima dose, você começa a fracionar muito. E daí a neuromodulação acho que ajuda muito nesse sentido, reabilita muito melhor, Uhum. são medidas não farmacológicas que melhoram muito a qualidade de vida do paciente, né, Sim. como a questão de quedas, prevenção de quedas, dele entender que movimento que é mais arriscado, que movimento que não é. Então, é um paciente que na prática a gente vê que se beneficia bastante, Aham. né. E o terceiro tipo também é o paciente com doença desmeninizante, né, mais comum, esclerose múltipla, Sim. tá. Porque você tem uma grande área ali de penumbra lesional, vamos colocar, você tem a lesão desmeninizante, mas você tem uma área no entorno que é uma área de atividade inflamatória, é uma área que ela é dinâmica, né, é uma área que o paciente tem hora que ele tem mais ou menos sintomas, e também acaba auxiliando bastante nesses sintomas de fadiga, de reabilitação. Então são esses 3 perfis, assim, que eu gosto bastante. Obviamente que vão ter outros perfis de pacientes que vão ter benefício? Vão, Sim. mas eu acho que principalmente nos 2 primeiros que eu falei, e também na esclerose múltipla, a gente observa uma resposta mais homogênea, vamos dizer assim, uma melhora, eles realmente sentem que tá valendo a pena fazer aquilo. Tá. E, por exemplo, que nem você comentou do primeiro caso, né, um AVC. Tem uma data inicial que é segura? Por exemplo, aconteceu o AVC hoje, ele ficou lá uma semana internado, foi para o neurologista. Qual é o tempo que o neurologista pensa assim: estamos numa fase segura, já pode iniciar a neuromodulação junto com a reabilitação? Tá. Então, como que primeiro eu acho que tem que definir o perfil do AVC, se ele é um AVC grande, né, ou seja, pegou mais de um terço de território cerebral médio, por exemplo, um AVC grande, Sim, né, e também definir se você já achou a causa, né, qual sim, que é a causa daquele AVC? Você já tá anticoagulando no cardioembólico, já tá antiagregando, né, mas assim, depois de 15 dias ali já seria tranquilo, num AVC menor, um AVC lacunar, por exemplo, não vai ter mal nenhum, já pode começar imediatamente, vamos colocar. aham, Mas no AVC extenso, grande, depois de 15 dias ali, que é o tempo de investigação inicial, não vejo problema nenhum em fazer, né? A chance de qualquer degeneração hemorrágica já diminuiu bastante, você já está com o mecanismo ali profilático instituído, você já investigou o que precisava. Hoje, em um dia no hospital, se eu quiser, eu consigo investigar o paciente, sim, né? sim, Então, tudo vai depender de como você conseguiu investigar. É óbvio, comecei a anticoagular hoje, não precisa começar a neuromodulação amanhã. sim. Espera ali 48 horas, dependendo do que você está usando de anticoagulação, né, para iniciar. Mas, sim, sinceramente, eu acho difícil ele chegar no momento em consulta que eu vou falar para ele esperar para fazer. Geralmente eles chegam muito mais tardios,
a gente já sim. tem que indicar logo de cara, assim, para reabilitar, principalmente dentro do primeiro mês, né? Que é quando o Uhum, paciente você vê que melhora mais, e no AVC pequeno, por exemplo, dentro do primeiro dia ele já pode começar a movimentar, com certeza. tá. Em grandes centros, eu acho que tem até dentro de hospital, né? Eu sei que dentro da USP tem, que eles fazem todo um acompanhamento, tanto de AVC, quanto às vezes sei lá, teve um surto psicótico, a pessoa ali, eles entram com medicamento e já entram com a neuromodulação, quando é um caso grave, que já é da recidiva. Eu sei que em alguns hospitais de grande centro eles já podem oferecer, né? Uhum, Mas é uma dúvida que os pacientes perguntam para a gente sobre, por exemplo, o AVC. Ah, quanto tempo que eu espero? Ele está saindo agora do hospital. Né? A gente sempre pede lá dentro da clínica que o médico autorize. uhum. A gente precisa dessa autorização, né? Justamente porque tem algum risco, não tem? Passou por cirurgia, lógico que a gente vai ver exame de imagem, se tem algum implante, não tem. A gente, né, tem que ter a noção de um completo, porque às vezes é por telefone que eles Sim. perguntam, né? Dá para fazer? Dá para iniciar? Falar, olha, a gente precisa da avaliação e a gente precisa do contato médico. Uhum. Para aí a gente ter a segurança de que está tudo certo. Por isso que eu perguntei. Porque a maioria entra em contato e já pergunta, a gente já pode? Né? Tem condição de iniciar? Então, agora, mais ou menos, dentro dos parâmetros que você nos falou, né? A gente tem uma noção. E o caso com mais idade, que chegou até você e que foi um caso que te marcou? Com Você mais tem? idade? Um paciente com mais idade aí. Tá, um que me marcou muito, assim, foi uma demência por corpúsculos de Lewy, que eu tive no consultório, né, um paciente com isso. Porque esse paciente, como que ele começa? É um paciente com sintomas parkinsonianos, mas geralmente o Parkinson dele é leve, é um Parkinson que você tem que examinar para pegar, não é aquele Parkinson que você olha andando e fala, ah, tem Parkinson. Você tem Sim, que examinar, é um Parkinson leve, sim. mas que ele já inicia com sintomas psiquiátricos antes, né? Então ele tem um pouquinho de alucinação ou ilusão, que é olhar, por exemplo, a caneca e achar que é outro objeto. Começa a ter muita sensação de infestação. Você vê ele pegando os carrapatinhos assim no braço. E esse paciente, ele geralmente começa a jornada dele com um psiquiatra. Só que Sim. muitas vezes assim, o psiquiatra vai tratar e ele acaba passando algumas medicações da linha dos antipsicóticos, principalmente Uhum. alguns antipsicóticos, né? A quetiapina é um pouco mais seguro, mas às vezes passa uma risperidona, um Aldol, e esse paciente piora muito Nossa. da parte psiquiátrica. E aí aumenta a dose. E aí começa uma bola de neve que só piora. E esse Sim. paciente, ele chegou para mim, a família meio desesperada, há um ano já estava nessa correria da parte psiquiátrica, ele só piorando, Aham. onde ele tinha um surto de infestação tão grande que a filha, assim, o dia que ela marcou a consulta na semana, foi porque ela entrou no quarto e ele estava introduzindo um objeto, né, dentro do Uhum. ânus para tirar bicho que tinha lá dentro, mas não tinha nada, era só um surto Sim, de infestação. sim. E a gente começou a medicar ele. Aí você muda, você suspende o antipsicótico e dá inibidor da acetilcolinesterase para aumentar o input colinérgico, né? E Uhum. eles respondem muito bem, o Levi responde muito bem esse perfil de medicação, né? Sim. Que é a donepezila ou rivastigmina adesivo. Ele ficou tão ótimo, ele voltou a trabalhar já, assim. Então, é um Nossa. paciente que saiu de um nível que estava horrível para a família já Aham. não sabia mais o que fazer e hoje ele trabalha, assim, ajuda na loja, tudo, brinca, vai lá no consultório, bate papo, tá andando bem, assim. Foi, eu acho, a resposta mais dramática que eu tive. Se eu não me engano, tem uns 77, 78 anos e mudou Sim. muito, assim. Eu falo até pra Sim. família, ó, a resposta que ele teve foi supra expectativa, né? A gente também tem que alinhar, porque senão fica parecendo, ah, todo paciente vai responder assim. Sim. Não, mas ele respondeu muito bem, porque o que estava fazendo também muito mal para ele foi o excesso de medicação. E o que fez te levar a falar assim, não, esse paciente tem essa patologia? O, o paciente com Levi, ele tem uma característica que muda um pouquinho do paciente psiquiátrico. Primeiro, ausência de alucinação auditiva. Ele não Uhum. escuta, ele vê. Ele só É vê. muito visual, tá? E geralmente você começa a perguntar, ele vem com uma historinha de talvez bater o carro nas laterais, porque a visão visoespacial dele é muito ruim, né? Uhum. O domínio visoespacial. Então ele vai dando aquelas arranhadas no carro na lateral, quando você vê. Aí ele Tadinho. começa com esses bichinhos no corpo. Ou ele fala assim: olha, aqui tem uma criança aqui. Só que ele não se incomoda com a visão. A visão é tão Uhum. natural que é diferente do paciente psiquiátrico que olha e se incomoda com aquilo. Parece que aquilo vai atacar ele, Ah, tem sim. uma visão ruim daquilo que tá vindo. Não, ele parece que convive muito bem. Ó, tem uma aranha ali, ó. E fica nisso. Aham. E E não é tá só na cabeça incomodado. dele E é só na mesmo? cabeça dele. Ele olha. Só que você vê que ele tá confortável com a visão que ele tá tendo. Ele não tá como se aquilo fosse atacar ele, Sim. né? E a piora com o uso de antipsicótico também faz a gente lembrar muito. E além disso, na hora que examina,
Você percebe que tem um pouquinho de Parkinson, uma rodinha denteada, né? Você vê que ele tem uma bradicinesia, uma lentidão de movimento. Sim. Aí você já acaba matando o diagnóstico por ali, assim, bem Sim, na parte clínica mesmo. sim. Conta um pouquinho do seu projeto com as doenças raras. Então, a minha ideia, assim, hoje a doença rara principal que eu acabo tratando, né, é a amiloidose, né, a amiloidose associada à transtirretina. Hoje, estima-se que no Brasil tem uns 5.000 pacientes com essa doença. Aqui em Maringá, cheguei em março de 2024, vai dar 1 ano e meio agora que eu tô em Maringá. Eu Sim. tô com 3 famílias que acompanham comigo, tenho 50 pacientes diagnosticados, né, e antigamente não tinha nenhum, então, assim, em Sim. pouco tempo já tem bastante. É uma doença hoje que tem tratamento, né, inclusive tô indo agora, né, dia 31 de outubro, não sei que dia que as pessoas vão estar vendo isso, mas vou no lançamento de uma outra medicação que está surgindo para essa doença, né, em São Paulo. Então é uma doença que tem tratamento, hoje os pacientes que tratam vivem super bem, tem tratamento até no SUS disponibilizado, é uma doença negligenciada, porque os Uhum. sintomas são muito comuns. É um túnel do carpo, mas é bilateral num paciente que não é trabalhador manual, que é super estranho, né? Por exemplo, Hum. eu sou médico, por mais que eu use Sim, meu braço para digitar, não sou um cabeleireiro, um trabalhador manual. sim. Eu vou ter túnel do carpo bilateral, é bem estranho. Aí você tem túnel do carpo bilateral, começa com uma neuropatia, que lembra uma neuropatia diabética. Aí tem uma insuficiência cardíaca. Aí você descobre que o pai, o tio morreu em cadeira de rodas. E aí você começa a ver que são Hum. vários sintomas comuns que se juntam. Glaucoma, né? Então, eu acho que essa seria a minha principal área de atuação hoje dentro das doenças raras, é a amiloidose associada à transtirretina. A gente tem o teste Sim, genético de forma gratuita, se precisar, então é bem legal, porque você vê que tem tratamento, né? Então faz sim, diferença você diagnosticar, fazer um diagnóstico precoce, que por ser uma doença de depósito, quanto mais tempo você demora para dar o diagnóstico, pior o paciente vai ficando, né? E além disso, acaba que no HU, tudo mais, né? Eu peço até ajuda da assistente social para ir triando alguns pacientes com essas doenças ainda raras ou sem muito diagnóstico, né? Porque está surgindo muito tratamento, né? Em sim, doenças neuromusculares e em neuroimuno, tá surgindo muita coisa nova, doenças que antes não tinham tratamento, hoje muda a qualidade de vida da pessoa, né? sim, Então, para Duchenne, por exemplo, né? sim. Surgiu uma medicação nova, que agora teve até Fiquei um tão probleminha feliz, nossa. que foi suspenso, mas está voltando. Então, Sim. e antes não tinha, né? Para AMI foi uma das primeiras, porque o gene é mais curto, né? Mas olha a Aham. qualidade de vida que os pacientes com AMI tinham antes e que Sim, tem agora. É realmente o preço de uma vida essas medicações, sim, então você vê que você faz muita diferença na vida dessas pessoas. E aquelas doenças que não têm diagnóstico, ou que não têm tratamento, mas você dá o diagnóstico, daqui a pouco surge o tratamento, esse paciente está lá, ele já tem o diagnóstico dele, ele faz parte de associação, ele sabe que vai sair um tratamento ou tá por dentro dos estudos. E a pior coisa para uma pessoa, assim, eu percebi isso nos pacientes com doença rara, é a paz que eles sentem quando ele tem um diagnóstico. uhum, Quando ele tem o diagnóstico, parece que a vida dele faz um sentido. sim. Você Porque é se muito ruim você identifica? saber que alguma coisa está acontecendo com você e você não saber o que culpar. Eu acho que Uhum, isso é agoniante, sim, né? O paciente com doença rara, assim, é um exemplo que eu gosto de dar, ele sente, muitas vezes, quando ele não tem o diagnóstico, como aquela pessoa que teve um parente que foi sequestrado. Você não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, o que que aconteceu, ele não tem resposta. sim. E às Então, vezes não descobre quem da família que pode ter algo, algum exato. sintoma E ele fica parecido. travado, ele se sente impotente, porque ele não sabe. As pessoas perguntam pra ele, mas por que que você deixou de andar? E ele não sabe. Sim, Por que que você tá com essa dificuldade na marcha? Ele não sabe responder. sim, Por que que aconteceu tal coisa? Ele não sabe. sim, Agora, quando ele tem um norte, mesmo que é uma doença sem tratamento, ele sabe o nome da doença que ele tem, ele participa de comunidades daquela doença, ele entende a doença dele, ele é previsível os sintomas que vão aparecer, ele sim, se programa em relação a isso. Então, isso traz uma paz e um conforto que muda a qualidade de vida do paciente ter o diagnóstico. sim. Bom, a expectativa da Duchenne, né, distrofia muscular de Duchenne e da AMI era poucos anos, né? Então, com esses medicamentos que vieram, como é que está sendo? Como é que está a expectativa, os sinais e sintomas, como é que está mostrando, assim, com esse medicamento? Tá. Ainda é tudo muito novo, principalmente no Duchenne, é difícil falar, né, a longo Sim, prazo, mas é, até porque agora também foi parada a comercialização da medicação, então a gente está esperando voltar. Eu acho que ainda eu falar qualquer coisa agora ainda vai ser sim, muito, vamos botar, precoce. Pode ser que muitas coisas mudem aí.
né? Aham. Em relação à AME, né, a gente percebeu que mudou muito, né? Então, a gente hoje tem 4 tipos de AME, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que se Uhum. baseia na gravidade de acometimento do paciente, né? Uhum. Então, um que nunca nem sentou, 2 senta, mas nunca andou, 3 já anda, 4 sintomas mínimos. Que o 3 e o 4 Sim. acaba ficando meio junto ali num bolo só. E a Uhum. gente percebe que eles mantêm uma escala funcional por muito mais tempo com os tratamentos que tem, né? Sim. Agora a gente tem, né, a terapia de vetor viral, né, que é realmente a que vai inserir o gene, vai fazer o paciente até 1 ano de idade ali ter mais tempo de sobrevida, muda muito, estabiliza muito a doença, né? Aham. Agora, como esse paciente vai ser quando ele tiver com 40 anos, a gente não sabe. Quando ele tiver com Sim. 30 anos, a gente ainda não sabe. Sim. Mas na primeira infância e na infância, a gente já vê mudando muito. E as terapias antigas, né? Por exemplo, intratecal, que é o no Sinersena, que a gente consegue até aplicar em pacientes mais velhos hoje, a gente percebe uma grande estabilização da doença. Tem pacientes que até chegam a melhorar um pouco em escala funcional, mas o primeiro passo é a não piora, porque Uhum. invariavelmente aquele paciente que andava com dificuldade, se deixar continuar, ele vai perdendo neurônio e ele vai deixar de Sim. andar. E Sim. quando você faz a medicação e você vê que consegue preservar a locomoção dele por muito mais tempo, né? Independente Nossa. se é 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, Sim. 10. Mas é 1 ano a mais, 2 anos a mais, 3 Exato. anos a mais, né? É muita diferença na vida dele. Sim, sim, eu imagino. Esses medicamentos não são iguais, o de Duchenne e o do AMI, Não, não, não não, são? são diferentes. Aham. São a tecnologia, né, que saiu do Duchenne e o que a gente já tem, a AME até disponibilizado via SUS, né? Eles Sim, são tecnologias de vetor viral, né? sim, Mas são sim. medicações diferentes, com complicações diferentes, né? Tem uma Aham. tecnologia base parecida, mas são muito diferentes, porque o gene do Duchenne é muito mais complexo do que o gene da AME, né? Uhum. Tem muito mais códons, ou seja, tem muito mais papeizinhos para formar aquela receita do gene. Por que que a AME teve tantos tratamentos e foi uma das primeiras que surgiu? Porque o gene Aham. é curto. Então, Sim. poucas bases nitrogenadas, poucos códons já tem o gene ali, né? Uhum. E a gente tem o gene de backup, né? Que tem o problema no SMN1, e daí a gente tem o SM2, Aham. e que é um gene de backup, que ele é um gene pior, vamos colocar, mas que a gente conseguia modular ele para ele virar um gene quase Bonzinho. igual. Então, assim, tinha lugares para agir. E é um gene muito mais curto, então era muito mais fácil de surgir um tratamento, igual a amiloidose, a transtirretina é um gene curto. Agora, do Duchenne Sim. é um gene gigantesco, por isso que a Nossa. variação fenotípica é muito maior, né? Aham. Então, é muito mais difícil de surgir. E a Duchenne ela vem na infância, né, na primeira infância ali. E Isso. a AMI vem também ou ela é detectada mais em adultos? Não, não. A AME é uma doença de De criança, né? A AMI também? De recém-nato. Ah, tá, eu acho que eu tô porque tem alguma outra patologia Você tá que com ela. ah, é, verdade, é com ela. E é pra ela, tem alguma coisa? Como é Então, que tá? para ela, o que que aconteceu? Ela hoje a gente tem o Riluzol pelo SUS, né, que vai tentar retardar o tempo de ventilação mecânica, né? Então o paciente vai demorar mais tempo a evoluir para ventilação mecânica, consequentemente aumenta a sobrevida. Sim. A gente tem uma outra medicação que acaba sendo uma medicação injetável, que os efeitos são assim, ok, mas a gente pode ter muita complicação pela questão da infusão, que tem que infundir vários dias no mês, tá? Então, isso às vezes tem que implantar catéter se não tiver veia boa. Então, Sim. alguns detalhes em relação a isso. E a gente estava tendo, para quem tem mutação num gene específico da ela, tem uma medicação que não foi aprovada aqui pela Anvisa, né? Que Aham. era para quem tinha mutação no SOD1, então a gente não sabe como vai estar nesse sentido, Uhum. né? Mas assim, é uma doença que é muito prevalente, né? Uma das doenças neurodegenerativas mais comuns que a gente tem a ela, né? Esclerose Sim. lateral amiotrófica. E assim, eu acredito que para os próximos anos, tudo mais, é uma doença que está sendo investida, vamos colocar assim, né? Sim. Porque se achar realmente alguma coisa que pare, né, a progressão, Aham. vai ser, né, um pico assim de muitos pacientes podendo usar, né? Muita gente beneficiada, então com certeza, né, é uma área que está sendo muito investida em termos de pesquisa. Sim, porque a ela que eu um pouco a gente sabe, né, mas eu acredito que o doutor vai saber falar mais, a partir do momento que a pessoa descobre, ela tem ali o quê? Uns 3 anos para chegar nessa ventilação mecânica? Tem vários subtipos, né? Então a gente vai ter a ela tradicional, de primeiro e segundo neurônio motor. Todo mundo lembra do Stephen Hawking, né? Que é o paciente mais Aham. famoso que teve ela.
Só que ele não é o protótipo da doença. Ele começou jovem, teve Sim, muito tempo a doença, então, assim, ele não é o padrão. O padrão é um sim. paciente mais velho, já com seus 60 anos, 60 e poucos anos, que começa com uma fraqueza, geralmente num braço ou numa perna, e faz uma progressão em Z. Ou seja, passa de uma perna para outra, depois para o braço do mesmo lado que Hum. começou, depois para o outro. Ou se começar no braço, faz essa progressão em Z, né? Aham. E geralmente esses pacientes vão ter mais ou menos isso aí, 2 anos, né, 3 até a evolução para ventilação mecânica. Mas varia bastante, tem paciente que tem subtipos mais brandos, que vão demorar mais, pacientes com subtipos mais agressivos, né. E hoje a gente tem muita tecnologia assistida, então assim, esse tempo para ventilação mecânica também muda muito dependendo do recurso que ele tem. Ele Sim, tem uma equipe multi, uma sim, fono estimulando ele, sim. né, físio, respiratória, Aham. ou não? Ou ele só tá Sim, ficando em casa? Então a sim. gente vê que a gente consegue retardar muito esse tempo, de acordo com a equipe multidisciplinar também que a gente tem e com os recursos que a gente tem disponíveis, né. Não é à toa que, por Uhum. exemplo, o Stephen Hawking viveu o tempo que viveu, Sim, porque tinha muito recurso disponível. E aí sim. eu gosto bastante que tem a Associação Brasileira de Pacientes com ela, eles têm um manual. E nesse manual Hum. é legal que é um guia, e eles têm de todas as especialidades envolvidas no cuidado. Então tem assim, para o médico, para o físio o que fazer, para fono o que fazer, para terapia ocupacional o que fazer, para o personal o que fazer. Isso direciona muito, porque, por exemplo, Legal. não pode usar corrente russa, TENS, Sim. nesses pacientes. E é algo que acaba que, se a fisioterapeuta não vai atrás especificamente dessa doença, Uhum. não é um conhecimento, vamos botar, amplamente divulgado. Sim, Quantos físios não vão usar a corrente, né, para sim, reabilitar? Mas hoje, graças a Deus, assim, todos os meus pacientes, eu tô conseguindo contato com toda a equipe multi que trabalha com eles, a gente consegue gerir muito o cuidado. Então essa parte sim. tá sendo, assim, maravilhosa, assim, pelo menos desde que eu voltei para Maringá, nunca tive dificuldade. Uhum. Até achei engraçado que muitas vezes vocês falavam assim: "Nossa, tem vezes que a gente não consegue conversar, tudo", eu percebo que tá sendo super legal essa orientação, então a gente consigo conversar com todos os profissionais envolvidos no cuidado do paciente, sabe. Sim. Assim, pelo menos aqui em Maringá, nós oferecemos essa abertura, né. E a gente gosta, e o quanto que está sendo bom a parceria do médico, para que possa nos orientar, porque nós não somos médicos, mas nós estamos dentro da nossa área. E realmente, quando o fisioterapeuta, por exemplo, que é o que praticamente vai ser o que mais, esse paciente com ela vai buscar inicialmente ali. Se ele não souber e ele fadigar esse paciente, ele perde muito mais rápido, né, o movimento que ele esteja Uhum, ali tentando, se organizar, do que um outro paciente com um AVC, que a gente precisa realmente estimular mais. uhum, Quanto mais estimular, mais retorno ele vai ter. Já dentro da ela, às vezes a própria distrofia, né, se ela não tiver ali com medicamento já, né, a AME. Então a gente teve uma pacientinha de AME que tomou medicamento, aquele medicamento que toma ali, eu não sei se ela estava com 3 aninhos, 2 aninhos, alguma coisa assim. E aí o médico falou: "Agora é fisioterapia". E uhum, nós fomos lá. Só que a criança começa a ficar pesada, né. E aí a mãe: "Nossa, mas tá pesado, você acha que eu compro uma cadeira de roda?". Aí eu falei: "Olha, você não fez um medicamento para que ela pudesse ter a vida dela com marcha? Você é com andador, enfim, né". Falei: "Então não compra não. Vai te facilitar hoje, mas você vai perder essa oportunidade, porque a partir do momento que a criança ela vê que é mais fácil ela estar dentro em cima de uma cadeira e a mãe empurrar, é muito mais fácil". Então, ela queria comprar aquela bem pequenininha, que ela só uhum, empurrava assim, a perninha ficava reta, né. E eu falei: "Olha, eu entendo, né, que você uhum, deseja que ela tenha mais autonomia, mas se você colocar, ela não vai sair". Aí passou-se um ano, ela já estava empurrando o andadorzinho dela e ela falou: "É, Dinora, se você não tivesse me orientado naquele momento, né, talvez eu teria colocado ela numa cadeira e talvez ela não estaria tendo esse desenvolvimento que ela tem hoje". E alegria, porque daí ela já queria se soltar, ela já saía do andador, já ia segurando na bancada, né, já conseguia fazer esses movimentos. E foi pelo medicamento, uhum. né, o medicamento pôde proporcionar, e a reabilitação ofereceu o que a gente pode oferecer, mas somente a partir do medicamento é que daí o médico falou: "Agora é estímulo, pode estimular que as coisas vão começar a andar". E Sim. foi muito bacana, assim, o resultado dessa menina. A cabeça 100%, né, porque eles têm a cabeça muito boa. E aí é só poder estimular. E a gente vê muito isso no idoso, porque o idoso, naturalmente, ele perde musculatura. Sim. Hoje, sarcopenia no idoso é algo absurdo, assim. Então, a maioria dos idosos hoje, você faz
uma bioimpedância, eles estão sarcopênicos, Sim. né? Aí é multifatorial. A perda mesmo de massa muscular que acaba acontecendo com o envelhecimento. Uhum. 2, eles começam a ter uma seletividade alimentar para alimentos de fácil mastigação, Sim. porque perdeu o dente, às vezes a prótese não está ajustada, né? Não está indo ali no dentista, tem alguma dor, né? Principalmente prótese mal ajustada, né? Que Sim. incomoda. Aí Sim. começa a querer alimentos mais pastosos. Sim. Aí a carga de proteína foi pro espaço, porque começa a comer só purê, no Aham. máximo carne moída, não quer mais mastigar. Já Sim. fica com aquela preguiça, come só alimento fácil, mais sarcopenia. Sim. Aí ele já começa a ter uma dor no joelho, uma artrose e tudo mais, começa a usar o andador. Aí ele começa a ter dificuldade de andar com o andador ou demora, principalmente o tempo, né? Às vezes ele Sim. demora para se deslocar de um cômodo para o outro. Ou, por exemplo, vai no médico, ah, não, vai de cadeira que é mais rápido. Mas a gente Aham. tem que pensar assim, quanto a gente está facilitando ou quanto a gente está atrapalhando. Sim. Porque, por que que ele tá numa cadeira? Ah, porque ele demora muito no andador. Demorar no andador não é indicação para ir pra cadeira, Aham. Com né? certeza. Risco de queda é outros 500, mas se tiver alguém ali do lado, alguém ajudando, que vai poder socorrer ele se ele falar que fadigou e tudo mais, é pra ele ir de Sim. andador. Ah, mas ele demora 10 minutos pra chegar. Tá bom. Mas se Sim. você botar ele na cadeira, vai ficar cômodo pra todo mundo, Aham. menos pra ele, porque isso a Sim. longo prazo vai piorar muito, ele vai evoluir muito mais rápido pra ser acamado, né, vai piorar o Sim. estímulo de massa óssea, vai piorar, vai ter osteoporose, vai perder Sim. mais musculatura ainda, porque não tá sendo estimulado. Então, o que eu sempre tento também bater com o idoso, assim, na consulta, né, com a família, é isso, que lentidão ou uma dificuldade pra chegar em determinado lugar não é indicação pra colocar na cadeira de rodas. Sim. Porque é um conforto, assim, que você vai dar agora um passo pra frente, colocando ele na cadeira que vai te facilitar, mas daqui 2, 3 anos ele vai estar acamado, E e aí você vai vai lembrar: "Nossa, eu botei ele na cadeira". É bem isso mesmo, é o que acontece. É a nossa briga lá dentro da clínica, né, porque é a pressa do cuidador, Uhum. e não é a pressa do paciente ali, porque ele tem o seu tempo, ainda mais na terceira idade, né. Na terceira idade já tem outras questões relacionadas às cápsulas, né, os ligamentos, tudo vai diminuindo, a noção de visão vai sendo prejudicada. Então, o quanto que é importante falar isso: "Olha, talvez a gente tenha que cuidar da sua ansiedade", e de eu brinco, né, "Vamos cuidar da sua ansiedade, vamos deixar com que ele faça o movimento", porque é necessário, tanto na infância, no caso que a gente Uhum. atende bastante, né, quanto na vida adulta mesmo, na vida da terceira idade. Realmente acontece muito da família desistir. Uhum. Não é o paciente que desiste, ou até ele fala assim, pô, porque fica, vamos, 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 tá muito devagar e tal. E ele vai se sentindo, poxa, eu tô atrasando a família, né? E aí ele vem para a cadeira de roda, e as coisas, ó, intestino, densidade óssea, retorno venoso, perda muscular, é um monte de coisa, né, doutor? Alimentação também. Eles assim: "Ah, mas é que ele demora meia hora no almoço". É Sim, o tempo dele, assim, sabe, não tá fazendo mal pra ninguém ele demorar meia hora. Tá fazendo mal para o cuidador que tá lá. Eu entendo, existe a fadiga do cuidador, sim, mas a gente sim. tem que separar, assim, o que é uma indicação por fadiga do cuidador e o que é uma Uhum. indicação pelo idoso ou Pelo pela idoso. criança. Ah, mas é uma Isso. criança que demora muito pra comer. Tudo bem, mas você vai fazer o quê? Vai botar uma sonda, botar uma gastro porque ela tá demorando, sendo que ela não tá Uhum. com nenhum risco de não tem uma disfagia, não tem nada, ela tem uma Sim, fraqueza, ela tem uma doença neuromuscular que tá atrapalhando a mastigação dela. O trânsito esofágico no primeiro terço, ele é musculatura estriada, não é musculatura lisa, não é sim. automático, também depende do movimento Uhum. semi-voluntário. Sim, Então, as pessoas, né, às vezes querem acelerar um processo, ainda mais agora, né, que tá todo mundo correndo, é todo mundo imediatista, sim, e esquece de respeitar o tempo do paciente, assim. Isso a sim. longo prazo, nem longo prazo, né, a médio prazo, vai impactar, né? Uhum. Então vai piorar ainda mais o cuidado lá na frente. Vai. Eu tive uns 3 meses atrás conversando com uma mãe e a filha dela tem 17 anos. Então, eu comparo, assim, com o meu, né, também tem 17 anos, mas está dentro de um quadro de paralisia cerebral, a criança também era. E ela falou assim: "Dinorah, quando, a minha filha começou a trocar os seus primeiros passos, ela tinha 1 ano e 6 meses". Eu: "Hã?". E ela estava na cadeira de roda com bastante dificuldade, sabe, a espacidade, fazendo rotação interna e tudo mais. E eu falei assim: "Mas", ela falou assim: "O que que aconteceu?". Essa questão da cadeira de roda, né. Ela começou a ficar pesada, e aí quem estava com ela na época falou assim: "Mãe, põe ela numa cadeira de roda, você vai ficar aí estragando sua coluna e tal, tal, tal". Ela falou assim: "Eu me arrependo profundamente, porque hoje a minha filha quer andar e ela tem muitas,
tem muitas comorbidades associadas, porque daí é o pé que já não está bem Uhum. posicionado, né? É a mão que já não consegue segurar, por exemplo, no andador. Ela já tem Encurtamento de posterior. encurtamento, é uma infinidade de situações. Ela falou, e hoje eu não consigo, assim, de prontidão, né? E se na época eu tivesse pensado ou sido orientada, porque às vezes o cuidador, ele talvez não tenha sido orientado, porque Uhum. também tem isso, né? Aquelas consultas rápidas, às vezes de Sim. 15 minutos, e que não tem tempo mesmo o profissional poder ali falar, olha, precisa. Mas por quê? Porque ele tem que entender. E isso leva um tempo para que esse cuidador entenda por que que ele não pode já de imediato colocar ali na cadeira de roda, Uhum. né? Então leva. Aí eu fiquei assim com o coração partido, porque eu falei, poxa, o meu foi andar com 5 anos. Né? Não, ele não era com 1 ano e meio que ele já estava andando, 1 ano e meio ele nem sentava, sem encosto. E aí ver aquela menina daquele jeito me partiu o coração. Aí pensando em todas essas pessoas que poderiam não estar na cadeira tendo uma escara, porque Uhum. olha o que que vai acarretando, né? E essa escara é aquela ferida que às vezes ela não fecha, então é uma porta de entrada para uma infecção mais grave, e assim vai, né, doutor? Tem uma coisa assim que eu acho que a gente como médico tem que ter e acaba você vê que às vezes se perde um pouquinho isso. Você tem uma postura de líder de cuidado ou gerenciador do cuidado. Porque às vezes o paciente vai lá, ele vai te escutar. O físio falou alguma coisa, você tem que reafirmar o que o físio falou, o que o terapeuta ocupacional falou. Mas você tem que também ser um gestor da expectativa. Porque o que eu percebo, às vezes chega um paciente, né? Ah, o paciente está tetraplégico, ou tá tetraparético, vamos colocar, Uhum. né? Aí todo mundo pergunta assim, ah, ele vai voltar a andar? Isso é sempre uma pergunta, né, que sempre Sim, fazem. Ah, sempre um andar é o desfecho final. sim, Mas as pessoas não entendem que às vezes uma sustentação de tronco é mais importante do que isso. E é por etapa. Não tem como um sim, paciente andar se ele não sustenta tronco. sim. O movimento de pinça Depende da gera muito sustentação. mais independência do que um movimento de andar. Porque com uma pinça e uma sustentação de tronco, você anda numa cadeira elétrica. Um Sim. paciente tetraparético. E se Uhum. você não coloca essa expectativa e o que que é meta de tratamento e viabilidade neuronal, Isso mesmo. as pessoas se perdem um pouquinho, né? Então, foi até o caso do Pedro, né? Quando o Pedro me procurou no consultório, né? A primeira pergunta, assim, né, que faz é óbvio, assim, ah, eu vou voltar a andar? Sim. Eu falei, Pedro, a gente tem uma questão principal que eu quero trabalhar de objetivo com você, que era trabalho de tronco, sustentação de tronco, que foi o que eu passei para vocês também, quando foi começar Sim. com ele, e um movimento de pinça. Uhum. Porque se ele tem esses marcos, ele vai adquirir mais coisa, Sim. né? E assim, eu vejo muito, às vezes, pessoa leiga ou que não é da área de saúde perguntando coisas que são objetivos, mas tem que ter um gerenciamento do objetivo. O que que é importante, né? Por exemplo, alguém que vai fazer uma troca, um cuidado e tudo mais, uma sustentação de tronco é muito importante. Sim. Muito importante. Antes ele não conseguia ficar sentado porque dava desautonomia, Isso mesmo. baixava a pressão. Então, assim, é muito diferente, dá muita diferença, né? E se você não gerencia objetivos e não coloca objetivos palpáveis para o paciente, ele coloca uma expectativa lá na Muito frente alto. e ele se frustra no caminho. Então, tudo eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com checkpoints, assim, Sim. né? Como se fosse um videogame, né? Isso. Onde a gente vai tendo aqueles estágios. Olha, meu próximo objetivo é parar a desautonomia. Uhum. Foi isso Meu mesmo. próximo objetivo é ganhar controle de tronco. Isso. Meu próximo objetivo é conseguir fazer uma pinça. Meu Aham. próximo objetivo é ter uma melhor de controle cervical, que até tinha já na época, mas tem que entender o que que é cada objetivo e cada objetivo você fez um checkpoint de meta Isso. funcional. Não colocar lá na frente, porque senão Sim. gera muita frustração e abandono de tratamento. Foi algo que ele Sim. sempre entendeu muito bem. Aham. Desde a primeira vez que eu falei com ele, ele colocou isso como uma meta, assim. E às vezes o paciente fala assim: ah, mas o paciente tá botando a meta lá na frente. Não, se ninguém falar pra ele qual que é a meta certa, ele não vai saber, não tem como ele saber isso. Você que tem que falar pra ele quais são os próximos passos e meta. E as pessoas também não entendem muitas vezes a diferença que você ficar deitado para sentado, às vezes é maior do que a diferença de você sentado para andando, Sim. em termos do dia a dia, faz mais Sim. diferença. Com Então acho certeza. que esses marcos são sempre importantes de trabalhar como se fossem checkpoints mesmo, fase de um jogo que você vai adquirindo marcos assim. Uhum. E o controle de tronco, ele vai proporcionar um movimento de braço, né? Um tempo de maior alerta, que ele vai estar sentado, por exemplo, com o pé no chão ali.
E aí ele vai conseguindo essas autonomias da alimentação, de repente um cuidado, né, com o braço aqui, pentear um cabelo, conseguir ajudar na Uhum. vestimenta. E isso vai indo. A gente fala muito com os pacientes, olha, eles querem andar. Sim. A fisioterapia parece que é só para isso, na verdade, né? Mas a gente fala assim, eu falo de uma forma simples. Eu falo assim, imagina um pão caseiro. Você não consegue colocar esse pão inteiro na sua boca, consegue? Ele fala, não. Eu falei, então a gente não tem que ir fatiando? Aí conforme você vai fatiando, você fatiou lá em 10 pedaços. Você vai comendo um por um. O que é? Você vai melhorar a desautonomia, depois você vai conseguir se manter sentado com controle de tronco. Daqui a pouco você está soltando, né, desencostando as suas costas. Daqui a pouco você está conseguindo movimentar um pouquinho mais o braço. E a gente vai nesses passos, né? Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, infelizmente, na neurologia. Só que quando eles entram nesse mundo, eles não imaginam o tempo que pode levar uma lesão, né? No Uhum. caso dele, o tempo que foi, Uhum. que ele já está aí com 1 ano de lesão e ele tem alguns ganhos, né? Mas ele imaginou que com 1 ano ele já estaria, talvez, ali trocando seus passos. E é o corpo dele que responde, não é? A gente dá o estímulo com neuromodulação, com estimulação em fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, né? A psicologia, que eu acho que é super importante. E o corpo dele vai respondendo, né? É dessa Uhum. forma que a gente vai fazendo. Doutor, qual é uma mensagem que você gostaria de deixar para os profissionais da saúde e para os familiares? Eu acho que, assim, a principal mensagem que eu tenho para deixar é: se você não tem um diagnóstico, busca essa resposta, esse é o principal. Sim. E, né, para a questão também dos familiares e profissionais, é sempre tentar fazer uma equipe de cuidado para aquele seu familiar, para o paciente, ou se você mesmo for o paciente, você tem uma equipe de cuidado que gerencie seu cuidado como um todo. Então, o médico que tem contato com o fisioterapeuta, que tem contato com a fono, para todo mundo falar a mesma língua. Ou para, às vezes, até, por exemplo, a fisio manda uma mensagem para o médico antes de comunicar alguma coisa para você, para não ter ruído na informação, né? Que não tem nada pior que, por exemplo, a fono falou que tem que fazer uma gastrostomia. O médico vai lá e contraindica a gastrostomia. O paciente se sente perdido, sendo Sim, que era uma conversa que podia ter acontecido entre os dois e ter definido um mecanismo comum, sim, né? Porque nem tudo na medicina tem uma resposta perfeita na reabilitação, né? É muito individual. Exemplo, tempo de sim, gastrostomia. sim, Não tem um dia perfeito. E tem divergências de opiniões e é normal ter. Mas a gente tem que pensar no bem comum do paciente. Então, acho que assim, é importante procurar uma gerência de cuidados, né? Em todas as áreas e você entender que é uma equipe trabalhando por você. E nunca só uma pessoa, nunca é só o médico, nunca é só o físio. Né? Sem sim, procurar ter uma equipe para chamar de sua. Não falo nem o médico sim, mais para chamar de seu, uma equipe para chamar de sua. isso. Doutor, muito obrigada por esse podcast, por esses esclarecimentos dentro da neurologia. Eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Que puder chegar aos ouvidos. E você gostaria de deixar assim uma última mensagem, uma palavra ou algo, uma frase? Não, queria agradecer, né, primeiramente pelo convite, né? Fico muito feliz e parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? Mas a única coisa que eu queria deixar só é que acho que são sempre as perguntas que movem mais coisas, né? Então sempre seja inquieto, sempre busque mais informação, mais conhecimento, você nunca vai estar errado em fazer isso. Muito obrigada Tá? pela sua presença aqui. Obrigado a você. E vocês que assistiram esse episódio, se conhecerem alguém que possa se beneficiar com toda essa informação, compartilhem, curtam e espero vocês no próximo episódio do Reabcast. Até mais!